Olá, meu amigo, tudo bem? Aqui quem fala é João Marcelo Maestra e nesse vídeo eu quero convidar você a participar conosco aqui no curso Gabaritei do nosso aulão de Teoria Geral do Processo para a sua prova da Defensoria. Os principais pontos da matéria serão destrinchados aqui com você e a gente vai fazer uma revisão bastante dinâmica, aplicando aquilo que a gente está falando em exercícios e te preparando para massacrar a FGV no dia da sua prova. No dia 23 de fevereiro de 2019, das 9 da manhã às 4 da tarde, aqui na nossa sede, na Rua Araújo, Porto Alegre. Se você quiser saber maiores informações, você pode acessar o site www.gabaritei.com.br e pegar todas as informações. Eu separei para vocês algumas dicas sobre 3 temas fundamentais ao processo civil. 3 temas sem os quais você não entende a matéria. Eu preciso que você saiba o que é a jurisdição, o que é a ação, o que é a competência. Vem comigo aqui. Durante muito tempo, a sociedade ela se estruturou no que diz respeito às suas relações de modo natural. Existia um camarada chamado Jean-Jacques Rousseau, que quando ele resolveu combater o Estado absolutista e tentar explicar o Estado por um outro viés, ele trabalhou muito bem essa ideia. Rousseau vai nos ensinar que quando o ser humano passou a viver em sociedade e não tinha sobre si nenhum tipo de regra, de norma, nada que regulamentasse o seu convívio, ele passou a viver num caos constante. O ato de você ter que resolver os seus problemas com as próprias mãos acabava por gerar um problema que era muito, mas muito inseguro, que nada mais era do que a lei do mais forte. Se eu sou mais forte que você, eu consigo tomar, por exemplo, esse bem de você. Se você é mais forte que eu, você toma esse bem de mim. O grande problema era apenas um. O mais forte que eu sempre tinha alguém mais forte que ele. E a gente vivia num caos constante. Com a abertura de mão desse estado de natureza e a criação do Estado como pessoa responsável pela viabilização do convívio social, o Estado olhou para a sociedade e falou: peraí, a primeira coisa que eu vou fazer, a primeira atitude que eu vou tomar é proibir que as pessoas resolvam os seus problemas com as próprias mãos. Nasce o que a gente chama de jurisdição. Jurisdição nada mais é do que a atividade que tem o Estado em caráter de exclusividade de monopolizar o poder de solucionar os conflitos que acontecem na sociedade. Se eu digo que essa caneta é minha e você diz que essa caneta é sua, você jamais poderá tomar essa caneta da minha mão. É necessário que você simplesmente vá até o Poder Judiciário e diga que é dono dessa caneta. Eu vou me defender dizendo que quem é dono sou eu. Agora, o que a gente não pode, à exceção dos casos que a própria legislação autoriza, é exercer pelas próprias razões a defesa do nosso direito. A autotutela de um direito ela é proibida. E ela só é proibida porque o Estado hoje detém o monopólio da jurisdição. É por isso que a gente diz que a jurisdição ela é uma atividade exercida exclusivamente pelo Estado. Ela é uma atividade de aplicar a lei aos casos concretos, solucionando os conflitos de interesses que venham a surgir na sociedade. Esse conflito de interesse vai ser resolvido pelo Estado para evitar que você e eu vivamos num caos constante por conta dessa insegurança a respeito da forma de resolvermos os nossos problemas. Essa atividade, por sua vez, ela é uma atividade inerte. E aí você me pergunta: ok, Maestro, eu já entendi o que é jurisdição. Eu sei que é uma atividade de solução de conflitos por meio de um monopólio que só o Estado detém. E você está me dizendo que ela é inerte. Acho que eu já pesquei o que você vai querer me dizer. Porque se eu digo para você que a atividade é inerte e que só o Estado pode realizá-la, você precisa ter um mecanismo de provocação. Por inércia, você entende o seguinte: o Estado não soluciona conflitos para os quais ele não tenha sido convocado a solucionar. Ele é inerte. Juiz algum na sua carreira, à exceção de raríssimos casos que a legislação prevê, vai começar a trabalhar e instaurar um processo de ofício. Ele precisa ser provocado. Para ele ser provocado, eu preciso ter um outro mecanismo, que é a ação. A ação nada mais é do que o mecanismo que eu dou ao cidadão para que ele provoque o Estado a se manifestar sobre um problema que ele está tendo. Porque a atividade só é exercida pelo Estado, que é inerte para exercê-la. A ação
tá? É um mecanismo por meio do qual você provoca, ok? Você provoca a atividade jurisdicional. A competência, senhoras e senhores, por sua vez, ela é a quem provocar, onde você provoca. A competência, como muito bem define a nossa doutrina, ela é a medida da jurisdição. Imagine você comigo aqui, num exemplo ilustrativo, só para abrir a sua mente a entender o que eu estou falando, o seguinte: nós estamos numa mesa, né, sentado, eu, o Estado, a população de um lado, as pessoas que vão integrar o poder judiciário do outro. Ok. Você vira para mim e fala assim: olha só, Estado, ok, você não quer mais que eu resolva os meus problemas, mas você está dizendo para mim que você é inerte, você não trabalha sozinho, eu tenho que te provocar. Como é que eu vou fazer isso? O Estado vira e cria a ação. E aí você chega para o Estado e pergunta assim: olha só, tá, mas a quem que eu provoco? Para onde eu vou direcionar a minha provocação? Nasce a competência. A competência, ela nada mais é do que a medida da jurisdição. É você definir qual é o juízo responsável e qual é a abrangência territorial desse juízo que vai conhecer a sua ação. A competência, ela serve para compartimentar o poder jurisdicional. É como se os juízes chegassem para o Estado, por sua vez, e falassem: olha só, ok, você quer que eu aqui, que passei num concurso, estou ganhando 30 mil por mês, presente o Estado na atividade jurisdicional, tá ok. Mas, meu amigo, o Rio de Janeiro tem 5 milhões, estou chutando aqui, de habitantes. Você imagina se a gente tiver 5 milhões de processos sendo distribuídos à torta e à direita sem que nós soubéssemos sequer que tipo de assuntos chegariam para nós. E aí o que a gente acabou fazendo? Criando a competência. Nessa linguagem ilustrada você percebe claramente a jurisdição enquanto atividade exclusiva do Estado, tá? Voltada à solução de conflito de interesses por meio da aplicação da lei, que é abstrata, ela prevê hipóteses a um caso concreto. Essa atividade, por sua vez, ela é uma atividade inerte, razão pela qual você tem, nesse mesmo tripé fundamental ao processo civil, o direito de ação. Você vai aprender com a gente aqui na revisão, vai relembrar com a gente na revisão, que esse direito de ação ele é público e incondicionado, quando analisado no seu sentido amplo. Apesar de ser condicionado a certos requisitos, se analisado no seu sentido estrito. Ele consiste na forma com a qual, o particular provoca o Estado a sair da sua inércia. É por isso que a gente diz que você exerce o seu direito de ação em face do Estado. Contra o Estado. Em face do réu daquele processo que vai ser instaurado. Por que é contra o Estado? Porque você tira o Estado da sua inércia. Então, essa ação contra o Estado para retirá-lo da sua inércia é o mecanismo por meio do qual você provoca. É a forma de provocação. Competência, por sua vez, é a medida do poder jurisdicional. A competência é você definir previamente qual é o juízo estabelecido por lei para conhecer aquele processo, para conhecer aquele conflito. Muito ligado, nós vamos falar sobre isso também no dia 23, a questão relacionada aos tribunais de exceção, muita coisa bacana que você pode vir aí a revisar conosco. Então, nessa nossa dica rápida, eu queria que você tivesse um conhecimento desses 3 assuntos importantes. Você tem que saber o que é jurisdição, saber que ela é uma atividade exclusiva de Estado de natureza inerte, você tem que saber o que é o direito de ação e você precisa saber o que é a competência. Jurisdição, ação e competência. 3 conceitos fundamentais para que você possa começar a entender o processo civil. Eu sou o João Marcelo Maestre e aguardo você aqui no dia 23 de fevereiro.